Episódio número 8. Eu? Viciado em aprovação? Essa é uma série de áudios baseados no tema identidade. Nós vamos continuar conversando sobre esse tema, identidade, e hoje nós vamos falar sobre esse vício em aprovação. Nós vamos falar sobre alguns aspectos, alguns comportamentos característicos de pessoas que são viciadas em aprovação. E isso vai fazer com que a gente tenha a oportunidade de se perceber, de se autoavaliar e entender até que ponto nós estamos comprometidos com esse pecado. O risco de não sabermos quem nós somos nos leva a muitas vezes alimentar esse vício. Cada um de nós, em graus variados, lutará contra essa tentação de viver para agradar aos outros. A grande questão é que quando nós alimentamos o vício pela aprovação, nós escondemos algo que é muito perigoso, que é a idolatria. E por que idolatria? Porque nós trocamos Deus por um substituto barato, que é a aceitação dos homens. E com isso a gente começa a desenvolver um medo exagerado da rejeição. E o medo da rejeição, ela vai fazer com que a gente busque desenfreadamente, compulsivamente, de uma maneira viciosa, o desejo por ser aprovado. É impressionante que a Bíblia relata em João 12, no versículo 43, que as autoridades, elas ouviram Jesus, e o surpreendente é que elas creram nele. Elas entenderam que ele era o Messias, que ele era o Salvador do mundo, que ele era o prometido, o esperado. Mas, para espanto de todos, a Bíblia continua o seu relato dizendo que eles não confessaram a Jesus. E sabe por quê? Porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga, eles tinham medo de entrar em conflito com os fariseus, eles tinham medo de perder os seus privilégios, eles tinham medo de serem rejeitados. Até que ponto o medo da rejeição e o vício pela aprovação pode causar prejuízos terríveis para nós? Esses homens, eles não eram pacificadores, eles eram amantes da paz, porque aqueles que vivem em torno da aprovação dos outros, eles vão se comportar não como pacificadores, porque o pacificador, ele está disposto a suportar o desconforto de um conflito na esperança de produzir uma solução. Então não é só porque eu sou pacificadora, que eu escolho a paz, que eu em algum momento não vou ter que enfrentar uma situação de conflito. Que fique claro que a paz, ela não é a ausência de conflito, e sim o resultado dele. Mas, quando nós somos conduzidos pelo medo da rejeição e quando toda a nossa vida gira em torno da aprovação, nós seremos amantes da paz. E há uma grande diferença entre ser pacificador e amante da paz. Porque quem é amante da paz tem tanto medo do conflito que vai evitar a qualquer custo um conflito. Ele está tão preocupado em preservar a paz com o seu próximo que ele está disposto, inclusive, a desobedecer a Deus e abrir mão da paz que a obediência traz para que ele não sofra nenhuma rejeição. Então, na verdade, essa pessoa, ela se torna covarde, porque ela não tem a coragem de enfrentar um conflito necessário. E no livro O Desejo de Agradar aos Outros, o autor, ele traz um texto de um presidente do Yale College no final do século XVIII. No sermão O Amor pelo Reconhecimento, esse autor diz o seguinte: nada do céu nem na terra é valorizado, a não ser na medida em que possa servir a essa ambição principal. Não há excesso, não há distância que essa paixão não percorra, não há autoridade divina ou humana contra a qual ela não se rebele, nenhuma lei que ela não viole, nenhuma obrigação que ela não negligencie,
nenhuma motivação pura que ela não contamine. Não há outra forma de maldade que possa se tornar mais intensa, nem seus planos mais vastos, nem sua obstinação mais persistente, nem sua destruição mais abrangente ou terrível do que o amor pelo reconhecimento. Bom, se eu e você até agora nunca parou para pensar o quanto nós somos dependentes da aprovação dos outros, eu passo a citar alguns tópicos que o mesmo autor do livro O Desejo de Agradar aos Outros traz, e o objetivo é que a gente comece a se avaliar e se perceber o quanto de tudo isso que vai ser falado realmente tem a ver com nossas posturas, nosso comportamento. Então, o primeiro aspecto de alguém que é viciado em agradar aos outros é que essa pessoa, ela faz de tudo para não desagradar ao próximo, mas ela não se preocupa muito se ela está desagradando a Deus. Porque o que na verdade essa pessoa deseja é o louvor, o respeito, a aprovação dos homens e não a de Deus. Então, como que ela se comporta? Ela com certeza vai fazer questão que todos saibam de suas boas obras. Por quê? Porque ela precisa que as suas obras sejam vistas pelos homens. Ela vai fazer questão de informar sobre os seus dias de jejum, suas orações de madrugada, suas ofertas generosas. O que acontece com essa pessoa é que ela não constrói o seu altar anônimo, escondido, na sala secreta, para o Pai que vem em secreto, mas ela constrói o seu altar público, onde todos possam passar e elogiá-la e ver as suas boas obras, porque o coração dela está voltada para impressionar as pessoas ao seu redor. Um segundo aspecto dessa pessoa que é viciada na aprovação, viciada em agradar aos outros, é que ela vai dispensar um esforço grande para que as pessoas sempre pensem coisas boas ao seu respeito. Então, raramente, ela vai confrontar alguém, ou desafiar, ou questionar. Ela vai evitar ao máximo qualquer tipo de conflito e vai sempre apresentar muita dificuldade de dizer não, porque ela tem muito medo que as pessoas pensem alguma coisa má a seu respeito, ela tem medo da rejeição. E um terceiro aspecto é que essa pessoa, viciada em aprovação, ela vai ser extremamente resistente à correção. Primeiro porque essa pessoa ela vê a crítica ou uma sugestão construtiva como uma ameaça à sua reputação. Então, ao invés dela entender essa correção como uma oportunidade de crescer, como um sinal de amor por parte daquele que está corrigindo, ela vai reagir com ira, amargura, mau humor, cara feia, porque no final das contas ela vai entender essa correção como uma rejeição. E uma outra característica que a gente pode citar das pessoas que são viciadas em aprovação é que ela presta aos homens um serviço apenas externo, só enquanto estão olhando, ao invés de oferecer um trabalho sincero. E a Bíblia traz um exemplo disso. O apóstolo Paulo cita o seguinte na carta de Efésios: quanto a vós outros, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Também em Colossenses 3:22, Paulo diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. O que Paulo está tentando nos mostrar é que existem algumas pessoas que só oferecem um serviço de qualidade quando estão sob alguma supervisão, porque a preocupação delas não é agradar a Deus oferecendo um bom trabalho, mesmo sem que alguém esteja vendo. Elas não constroem essa vida
de testemunho no anonimato, no lugar secreto, mas só publicamente. E aqui Paulo está enfatizando que as nossas motivações devem ser corretas. Então, à vista ou não de pessoas, o nosso trabalho ele tem que glorificar a Deus. E aí você pode me dizer, puxa, então quer dizer que a gente não tem que ser motivado em agradar as pessoas? Na verdade, a Bíblia deixa bem claro para a gente que no reino de Deus, o que vai distinguir o certo do errado é simplesmente um fator, a nossa motivação. Por que eu oro? Por que eu jejuo? Por que eu oferto? Por que dou esmolas? Qual é a motivação? Qual é o combustível que move as minhas ações? Se eu realmente desejo agradar ao Senhor, provavelmente as minhas práticas elas acontecerão no anonimato, longe dos aplausos, dos elogios, dos olhos dos homens. E quando nós fazemos isso, seja qual for a nossa ação em prol de agradar alguém, quando ela não espera recompensa, quando ela não espera algo em troca, quando o elogio não vem e mesmo assim eu não fico frustrado, quando os aplausos não acontecem e mesmo assim eu não sou desmotivado, isso é um sinal de que provavelmente as minhas motivações elas estão corretas. Nós precisamos considerar que viver para agradar as pessoas nos expõe a um perigo muito sério. O primeiro deles é que nós temos uma tendência a nos tornar escravos de quem nós tentamos agradar. O desejo por aprovação vai nos tornar servos, escravos daqueles a quem a gente deseja agradar. É como se realmente a gente fosse jogado de um lado para o outro diante da opinião das pessoas a nosso respeito. E aí a gente começa a andar por um caminho muito perigoso, onde as nossas decisões, elas vão sempre acontecer baseado no que os outros vão pensar a nosso respeito. Também precisamos considerar que quando a gente é motivado pela busca excessiva de reconhecimento, isso automaticamente vai tirar a nossa honra. A gente lembra aqui, se recorda de Jesus em Lucas 14, quando ele diz que numa festa, quando somos convidados, a gente não deve procurar os melhores lugares, porque a gente corre o risco do dono da festa chegar até nós e nos pedir para sair daquele lugar, que está reservado para pessoas especiais, e aí a gente vai passar uma grande vergonha. É isso que Jesus diz. Ele diz para a gente sempre escolher os lugares modestos, e aí sim, se o dono da festa nos convidar para sentar na frente, no lugar de honra, aí então nós receberemos uma honra e não seremos expostos à vergonha. Isso não deixa de ser um princípio espiritual. Quanto mais buscamos o reconhecimento, menor é a chance de ter esse reconhecimento. Portanto, o que Jesus nos ensina nessa parábola é que a honra ela deve ser algo natural, não forçado, não buscado, não provocado. Quando o nosso coração se posiciona de maneira humilde, a honra pode vir como consequência da nossa postura de humildade. Mas quando nós, orgulhosamente, buscamos o reconhecimento, pode ser que isso provoque uma reação contrária e ao invés de sermos honrados, nós seremos envergonhados. Um outro ponto que a gente deve considerar é que o desejo excessivo por reconhecimento, o desejo excessivo em agradar aos outros, faz com que a gente perca as recompensas eternas. É impressionante quando Jesus diz em Mateus que o Pai que vê em secreto nos recompensará. Muitas vezes a gente, movidos pelo desejo de ter uma recompensa imediata, rejeitamos todo o trabalho que é feito nos bastidores. Geralmente a gente não gosta de fazer aquilo que não é visto por ninguém, porque nós somos norteados por essa recompensa imediata que é o aplauso, o elogio, a aceitação, a aprovação. Mas Jesus diz, aqueles que recebem os aplausos, os elogios, a aceitação dos homens, já receberam sua recompensa.
mas há uma promessa de que tudo aquilo que não é visto pelos homens, o Pai que vem em secreto recompensará. O que nos falta é ter um olhar que enxerga a eternidade e as promessas que ela nos garante, de que nem tudo o que fazemos deve ser visto pelos homens, que esse não deve ser o combustível que nos move, mas sim agradar ao Senhor acima de qualquer coisa. Quando essa é a nossa intenção, essa é a nossa motivação e esse é o nosso alvo, muitas vezes o nosso trabalho vai ser anônimo, sem ser visto nem aplaudido por ninguém, mas o Pai que vem em secreto, com certeza não falhará em nos recompensar. E finalmente o desejo desordenado por ser aprovado pelos homens vai nos tornar cada vez mais cegos para o nosso próprio pecado. Isso vai fazer com que a gente enxergue de forma exagerada as nossas virtudes, fazendo com que a gente supervalorize tudo aquilo que a gente faz. Ao mesmo tempo também, cegos pelo nosso pecado, por causa desse desejo desordenado pela aprovação, nós teremos uma tendência a minimizar as nossas falhas. E aí nós focaremos muito mais em mudar aspectos exteriores, ao invés de trabalhar o interior do nosso coração. Porque se o objetivo final é impressionar as pessoas e não a Deus, a gente vai tentar recorrer àquilo que é mais fácil, que tem um retorno rápido. E a mudança exterior é muito mais fácil de acontecer do que aquela que exige de nós renúncia, confissão de pecados, atitudes de responsabilidade. Isso é o que Jesus diz que acontecia em Mateus 23, quando ele fala que os líderes religiosos, os escribas e os fariseus, eles falavam e exortavam adequadamente os seus ouvintes. Mas Jesus deixou bem claro, façam o que eles dizem, mas não imitem as suas obras, porque eles são muito bons na teoria, mas na prática não. Eles foram muito ágeis e rápidos em mudar o exterior, mas o interior ficou intocável, não foi impactado pela palavra. Portanto, como já foi dito, cada um de nós, em níveis diferentes, é verdade, vai estar comprometido com esse vício de agradar aos outros. E aí, se você se identificou com algumas desses aspectos que acabam sinalizando uma pessoa com essa dependência, com esse vício de agradar aos outros, você pode estar se perguntando, mas e aí, qual é o caminho? Como é que eu posso me livrar de toda essa situação de dependência? O que a Bíblia nos garante é que idolatria é pecado. Colocar as pessoas e a sua aprovação no lugar de Deus, esse lugar que só Deus pode ocupar, é pecado. Então nós começamos confessando esse pecado ao Senhor, confessando todos os aspectos da nossa vida que giram em torno da aprovação dos homens, cujo combustível, a motivação sempre é impressionar as pessoas para receber o seu aplauso, o seu elogio, a sua aceitação. E um segundo ponto que devemos considerar é que, em muitas ocasiões, a palavra do Senhor nos convida a colocar o nosso coração nas coisas eternas. Tudo nessa terra vai nos contentar até certo ponto. Mas, como diz o autor do livro, O Desejo de Agradar aos Outros, a nossa verdadeira satisfação ela só pode acontecer quando nós construímos a nossa vida em torno daquilo que ninguém pode tirar. E o que é que não pode ser tirado de nós e nem ser destruído? Jesus nos orienta a não acumular tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, que os ladrões escavam e roubam. Mas Jesus nos exorta o quê? A juntar tesouros no céu, onde nada pode ser corrompido, nem destruído, nem roubado. Então o foco é tirarmos os nossos olhos, nosso coração daquelas coisas que são temporais, passageiras e colocar naquilo que é eterno. As recompensas dessa terra, os aplausos, os elogios, a admiração tão passageira e instável desse tempo presente não se compara a tudo aquilo que receberemos na eternidade.
Portanto, há algo que precisa ser organizado. Coisas estão fora do lugar na nossa vida quando o nosso objetivo é agradar as pessoas acima de Deus. E isso precisa ser corrigido. Precisamos colocar Deus como o alvo principal das nossas motivações, do nosso desejo de agradar. E aí, quando Ele estiver no seu devido lugar de Senhor e Rei, então todo o resto vai começar a exalar uma saúde. Richard Baxter diz o seguinte a respeito da condição de colocarmos a nossa expectativa em homens. Ele diz: lembre-se de que os homens são tão egoístas que suas expectativas serão maiores do que você é capaz de satisfazer. Eles não levarão em conta os fatores que podem impedir você de dar a eles o que desejam, como seu ministério, a outras pessoas, seu trabalho ou suas necessárias atividades de lazer. Eles querem você só para eles, como se não tivesse que cuidar de mais ninguém. Frequentemente, quando estava sob tremenda pressão de tempo, um grande número de pessoas achava que eu deveria ter passado todo o meu tempo com cada uma delas individualmente. Quando me encontrava com uma, havia 10 outras ofendidas porque não havia me encontrado com elas naquele mesmo horário. Quando falava com uma, muitas outras se ofendiam porque eu não estava conversando com elas. Se aqueles com quem converso me consideram educado e atencioso, aqueles com quem não posso conversar, exceto por um outro rápido momento, acham que eu sou rude, desatencioso. Quantas pessoas já ficaram bravas comigo porque Deus e minha consciência me ordenaram gastar mais tempo com coisas maiores e mais importantes. Então, o que Richard Baxter deixa aqui pra gente, e ele era um pastor puritano, é de que absolutamente nunca vamos conseguir agradar todo mundo. Não há como nos proteger da ideia de ofendermos alguém ou de criarmos uma má impressão a respeito de nós no coração de alguém. Não há como agirmos a ponto de agradar a todos, isso é impossível. E ele diz que por mais que ele se esforçasse no seu ministério, isso nunca era possível. Sempre existia alguém que achava que ele não tinha servido o suficiente, dado a atenção suficiente. E nós temos que parar para pensar que o único que pode julgar as suas ações com justiça e examinar realmente qual é a intenção do seu coração é o próprio Deus. Portanto, a nossa aprovação deve vir dele. O desejo de agradar deve ser direcionado a ele e não às pessoas que nunca vão ter uma percepção correta a respeito de nós. Então, esse único Deus que nos conhece absolutamente de forma perfeita e completa, esse Deus que sonda o mais profundo da intenção do nosso coração, quando as palavras nem ainda chegaram à nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. É a esse Deus a quem devemos agradar. É dele que devemos buscar a aprovação todos os dias, sermos aprovados por Ele e não colocar na mão dos homens o direito e o dever de nos aprovar. Até porque os homens, eles mudam o tempo todo, mudam de ideia ao nosso respeito. Um dia podem nos amar, outro dia nos odiar. Só que a palavra de Deus nos garante que o nosso Deus, ele é imutável. Ele é diferente dos homens, porque ele não muda jamais, ele não precisa ser aperfeiçoado, ele não precisa ser melhorado. Não muda de humor, não muda de ideia, não muda de opinião, não muda. Como diz Hebreus 13:8, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Então esse Deus imutável deve ser a única fonte de aprovação para cada um de nós. E é tão seguro poder confiar em Deus, porque além dele ser imutável, ele não sofre influência de outras pessoas. Ele não pega uma informação errada a seu respeito e confia nela, simplesmente porque ele sabe tudo. Então, Deus não vai jamais ser influenciado por uma fofoca a seu respeito.
Agora, aqueles que estão ao nosso redor, sim, eles podem facilmente serem convencidos de algo mentiroso a seu respeito. Portanto, quanto nós realmente precisamos arrancar da mão de pessoas o controle das nossas vidas. Em tempos de alegria ou de deserto, o nosso Deus sempre continuará imutável, resoluto a nosso respeito. Agora, as pessoas ao nosso redor, elas não vão garantir para nós essa postura. Esse estudo foi elaborado em cima do livro O Desejo de Agradar aos Outros. O autor é o Louis Paul Priolo. Ele é professor de um seminário teológico no Alabama e é especialista em aconselhamento bíblico. Depois de ouvir esse áudio, não deixe de responder aquela avaliação que vai estar descrita no vídeo para que você possa dosar, medir o seu nível de comprometimento com esse vício em agradar as pessoas. Não deixe para outra ocasião a oportunidade de reconhecer o seu pecado e pedir ao Senhor que possa agir no seu coração, trazendo toda a libertação necessária. Que Cristo seja o único de quem a gente busca aprovação hoje e eternamente. Deus abençoe vocês.